Fala pessoal, sou Rafael Costa aqui do canal Mídia 12 e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Next.js. Hoje especificamente vamos falar sobre autenticação, beleza? Lembrando, estamos seguindo a documentação do próprio Next. Já estamos aqui na nosso capítulo 14 da documentação, é a nossa penúltima aula, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai aprender nessa aula, né? Primeiro ponto é o que é autenticação e como adicionar autenticação usando o NextAuth, ok? Referente à autenticação, nós temos aqui duas coisas, né? E é muito importante a gente conseguir diferenciar essas duas. Autenticação e autorização. O que é autenticação? A autenticação é sobre garantir aqui que o usuário é quem ele diz que é, ok? Então, você vai prover ali uma identificação com alguma coisa, né? Como um username e password. Então, a partir desse username e password, eu consigo identificar esse cara, saber quem ele é, ok? Autorização já é uma outra história. A autorização após eu estar autenticado, então eu saber que ele pode ter acesso ao meu sistema, eu vou decidir quais partes ele vai poder ter acesso. Tirando aqui o nosso sisteminha, né? Supondo que você tem aqui dashboard. Hum, Acho que ele não está rodando. Deixa eu ver se o sistema está. Não, está rodando. Então, barra dashboard. Então, o que é autorização? É se eu estou autorizado a acessar todas as rotas. Um exemplo aqui, né? Sei lá. Pode ser que um usuário ele possa se autenticar, acessar o sistema, mas ele só tem acesso a essa rota dashboard. Não teria acesso a essa, nem a essa. Então, a autenticação é, garantir que o usuário é quem ele diz que é. Então, garantir o login de acesso, né? E a autorização é o diferenciar em quais partes ele está autorizado a acessar ou a ver. Beleza? Essa é a diferença. Então vamos responder nosso quiz. Qual das boas práticas abaixo, descreve a diferença entre autenticação e autorização? A autenticação determina o que ele pode acessar. Não, aqui é autorização. Isso aqui está errado já. Autenticação e autorização, os dois decidem qual parte da aplicação você pode acessar. Não. A autenticação verifica a sua identidade verdadeiro e a autorização determina o que você pode acessar. Sim, então é o C. Ok, tá correto. Vamos seguir. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai fazer é criar a nossa rota de login, né? Se eu acessar aqui, ó, barra login, não tem nada. Então, deixa eu voltar aqui para a raiz. E aí eu tenho esse botão que leva para aquela rota, né? Como é que eu crio uma rota? Isso a gente já sabe, né? É só vir aqui, dentro de app, eu vou criar uma pasta chamada login e um arquivo page.tsx, ok? E aí eu vou copiar aqui o que ele está me pedindo, né? Lembrando que, como é um estudo aqui da própria documentação, a gente vai seguir o que eles estão passando para nós. Então, ele já tem a estrutura da logo, o formulário, então já está tudo montado aqui. Vamos acessar a rota, né? Agora, se eu clicar em login, ó, ele já criou, já tinha a logo e a estrutura do formulário. Então, a gente não vai abordar essa parte de estrutura, HTML, CSS, tudo. Então, beleza. Ele fala aqui que a gente já vem com o login form, que é o formulário, né? E o suspense, porque a gente vai usar uma requisição e vai buscar search parâmetros ali para fazer o login, né? Beleza.
O Next, ele tem esse cara aqui, que é o Next OAuth, e eu vou deixar o link dessa documentação na descrição. Se você quiser entender melhor sobre ele, é só clicar aqui. Mas até esse momento a gente vai só instalar esse cara. Como eu não estou usando o PNPM, eu vou instalar via NPM, né? Então, clicar aqui. Ó, a gente tem aqui o NPM. E aí eu vou só lá no meu terminal. Eu vou parar a aplicação aqui. E vou npm install next alpha beta. E aí eu preciso instalar essa lib aqui. Que ela vai ter todos os métodos que a gente precisa para trabalhar, né? Depois a gente vai precisar gerar uma chave aqui, ó, secreta para a aplicação, né? Isso é usado para encriptar os cookies e garantir a segurança do usuário. Então a gente vai, se você está no Mac ou no Linux, você vai usar OpenSSL Hand e gerar aqui uma chave base64. Se você está no Windows, você vai ter que acessar aqui para gerar. Deixa eu até ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele já gerou, né? No meu caso, eu vou aqui. Eu já fiz esse processo, então é só eu chegar aqui. Como eu estou no Linux, né? Então eu venho aqui no terminal e colo esse cara. E aí quando eu colar, ele vai gerar uma chave. Eu já gerei a minha chave, então eu já botei aqui no Env, ó, com o auth secret. E aí eu botei a minha chave aqui. Quando eu rodei esse comando e dei um enter, ele me gerou essa chave. Então você vai aqui no env, .env, né? E aí tu cria essa variável OAuth underline secret igual a chave que foi gerada. Esse é o primeiro passo. Beleza. Então agora a gente vai adicionar a page option. Ele pede aqui para a gente criar esse arquivo na raiz do projeto. E aí eu vou adicionar esse arquivo aqui na raiz. O auth config. Que é esse cara? Ele vai ter o objeto auth-config. O objeto vai conter as configurações de opções do next auth. Ok. Então eu vou copiar. Vou colocar ele aqui. Ele simplesmente importa aqui esse next auth config e joga aqui. Eu acho que ele permite... isso aqui é tipo uma tipagem, né? Ele vai ter as configurações. Aqui parece que ele usa esse pages para dizer qual é a página que vai ser a página de login, né? Beleza. Então você usa pages, né, para especificar a página de login, de logout e as páginas de erro. Então sigin, a gente bota a nossa rota, que no caso é barra login. Beleza. Então agora a gente vai proteger as nossas rotas com o Next Prox. Então beleza, vamos aqui, eu vou copiar tudo para garantir que tá tudo certo, né? O que foi que ele fez? Ele agora adicionou esse callback. E aí ele tem esse método authorized aqui. E aí ele vai validar o login. Se o cara tiver logado, então ele vai ter o usuário. Se o dashboard, se eu tô na rota dashboard, né? Então aqui, ó. Ele tá pegando a rota dashboard e adicionando aqui. Então vai fazer uma verificação. Se eu tiver na dashboard e o cara tá logado, então continua aqui e tá tudo certo. Se eu estiver na dashboard e o cara não estiver logado, então ele vai redirecionar para a página de login. Então ele vai me impedir de acessar a dashboard se eu não estiver logado. Se não, se eu tiver logado e se eu tiver logado e estiver em qualquer outro local, né, ou seja, na página de login, eu vou ser redirecionado para o dashboard toda vez que eu logar. Beleza? Basicamente é isso. O código aqui. Então ele fala sobre o authorized callback, que vai ser forma de acessar o Next via proxy. Inclusive, deixa eu até ver isso aqui. Beleza.
Ok. No caso, mais lá na frente, né, a gente não vai usar o Next Proxy. A gente vai usar um Meteor. Eu acho mais interessante. Então, beleza. E aí, o que que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente criar o proxy, ok? Ah, vamos criar esse arquivo na raiz. Aqui, proxy.js. Opa, eu criei, eu acho que dentro da app, né? É, tem que ser na raiz aqui. Só puxar e mover. Pronto, a gente tem um proxy, ok? Então, eu vou copiar aqui, colar. Basicamente, ele vai também trazer o auth-config. Opa, o auth-config está dentro de app também. Vou mover ele para fora, ele tem que ficar na raiz. Agora sim. Vou salvar. Deixa eu ver se ele tá. Aqui é o prox e o auth-config. Vou ver se tá certo agora o import. Tá, beleza. Só corrigir o import aqui, né? Ok, então no proxy ele vai ter. Ele vai chamar o nosso auth-config aqui, só para pegar a autenticação, e aí ele vai fazer um match aqui. Esse matcher é só para barrar algumas rotas, né? Barrar as rotas que ele liberar as rotas. Se tiver uma rota de API vai ser liberada, se eu não me engano, em rota de imagem, essas coisas. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o password hash. Então, é uma boa prática, né? Fazer o hash do password antes de guardar ele no banco de dados. Para isso a gente vai usar o bcrypt, ok? Então a gente vai criar um arquivo chamado out.ts. E aí eu vou criar esse cara na raiz agora, auth.ts, e vou copiar. Aqui ele vai usar o next.auth e aí vai retornar esses caras, sign in, sign out, e aí beleza. E vamos adicionar as credenciais no provider. Agora você vai adicionar os providers. Ok. Ele é apenas um array, né, com a lista de diferentes logins. Então esse cara aqui, se eu fizer aqui, ó, providers, eu posso botar diferentes tipos de login, tipo um login do Google, através de um auth do Git, né? Só que no caso eu vou usar esse credentials aqui, que a gente já tem pronto na lib. E aqui, credentials, ok? Feito isso, vamos seguindo o que ele está pedindo aqui. Vamos adicionar a funcionalidade de sign-in, que é usando o authorizer. Então, aqui, ó, dentro do credentials, eu vou até copiar o objeto que está aqui e a gente vai dar uma olhada. Ele vai fazer uma lógica, né? Ele vai pegar esse authorizer, vai pegar as credenciais e vai usar o ZOD aqui, ó, que é a mesma validação que a gente fez nos outros formulários, né? Só que eu estou fazendo aqui dentro do OAuth. Provavelmente ele importou o ZOD, importou aqui, ó. O Zod a gente já viu, né? Aqui ele tá setando um cara com safe parse. O e-mail tá verificando se é um e-mail. E o password verificando se tem pelo menos 6 caracteres. Ok. Então fez isso. Depois a gente vai validar as credenciais com get user. Beleza. E aí ele criou um método aqui, ó. Em cima, né? E aí importa esses caras. Vou importá-los. Ah, tem o SQL, né? Ele vai fazer um consulta lá dentro do banco. Só para a gente entender o que, que esse cara aqui faz, né? Get user vai buscar o usuário. Então,
eu vou passar o e-mail e aí ele vai fazer uma query lá no banco, né? Que vai selecionar todos os usuários que têm o e-mail que eu passei, ou seja, provavelmente um, né? E vai retornar esse cara se der certo, senão, se esse usuário não estiver lá, ele vai dar esse erro aqui. Pilot fish fetched user, beleza? Então ele adicionou esse cara aqui para ele fazer uma validação aqui dentro. Vamos ver o que ele faz lá, né? Ele vai adicionar essa condição aqui e o retorno null. Então depois do safe aqui, só para a gente ir entendendo, né? O que ele faz aqui? Ele está usando o Zod. Primeiro, esse cara aqui é os valores que foram enviados pelo formulário. Então, o formulário enviou um e-mail e um password. Então, estou verificando se esse e-mail é válido. Se o password tem pelo menos 6 caracteres. Beleza. Deu certo. Passou aqui na validação, né? Eu vou agora pegar o e-mail que foi enviado lá do form. E aí eu vou usar esse get user para ver se esse e-mail existe dentro do meu banco de dados. Se esse usuário não existe, eu já paro aqui, ok? Basicamente é isso que ele está fazendo. E agora ele vai usar o bcrypt para comparar o password. Beleza. Eu, no meu caso, eu até deu alguns erros quando eu estava tentando aqui. Eu tentei uma vez antes, inclusive gravando os vídeos, né? Então, um dos problemas é que eu uso o bcrypt.js aqui. Mas se você tiver instalado o bcrypt, não tem problema. Inclusive, deixa eu só garantir que é bcrypt.js. Ele tem basicamente os mesmos métodos. Eu não lembro, acho que teve alguma uma aula aí que a gente instalou ele e por algum motivo eu tive que usar o JS, né? Mas beleza, então eu vou só mudar aqui, vai ficar diferente só isso. E para que ele usa esse bcrypt? Ó, ele usa bem aqui, ó. E aí eu vou copiar esse cara. Por quê? Eu acho que é dentro do if ainda do success. Dentro do if. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. Ele não verificou se o usuário, o e-mail, se tem um usuário que tem esse e-mail. Então, beleza. Agora ele vai verificar aqui, ó, se o password que foi enviado no formulário pertence a esse usuário. Então, beleza, pertence, ele vai retornar o usuário. Simples assim. Eu vou botar o console log aqui só para seguir aqui conforme que está documentado, né? Beleza. No off é isso. E aí agora a gente vai lá no login form para atualizar ele. Então a primeira coisa, você precisa conectar a lógica do auth com o login form. Então, como é que a gente conecta? A gente vai ter que criar uma action. Então, eu vou lá no meu actions.ts. Inclusive, deixa eu ver aqui onde fica, na lib, né? App lib action.ts. Aqui no final dele, eu vou copiar o código que ele me enviou. Inclusive aqui, cadê? Veio tudo? Ele precisa ser use server, lá em cima, então já tá. E vai ter esses imports aqui, ó. Import está dando errado, por quê? Não era para dar errado esse. Deixa eu só ver aqui. Vou copiar o import separado.
Na verdade eu já tinha. Tirar aqui. Por um motivo. Ah, tá aqui. Então eu vou tirar esse use server. Ok. Vou até comentar isso aqui, que isso aqui era para um teste, né? Na outra aula. E aí, beleza. Copiei aqui, ele criou esse método authenticate. Ele vai fazer um sign conforme data. Na verdade, vai só executar esse sign aqui que vem do auth. Inclusive, deixa me ver, cadê o auth.js? Tá aqui. Ele tá na raiz, né? Auth config. Ele tá dando um erro de import. Não entendi ainda por quê. Mas enfim. Aqui tá certo. Tá. Raiz. Ok. Depois a gente vê o problema aqui do import. E aí eu criei esse authenticate aqui. Beleza? Verificando. Aqui no actions. Lá no final, deixa eu... Esses caras aqui. Esse cara aqui. Então lá no final eu tenho o authenticate. Estou exportando ele. Vai fazer o sign. Se der algum erro, ele vai jogar esse cara aqui, ó. Invalid credentials. Se for um erro de credenciais inválidas, senão vai ser outro erro. Basicamente vai fazer isso, ok? Então, beleza. Vamos seguindo. Então ele manda agora a gente alterar o login form.tsx. Dentro de UI. Cadê? Login form.tsx. O que ele manda fazer? Primeiro esse cara vai ser use client. Que a gente vai usar ele como cliente para fazer as requisições. Vou importar esses caras aqui. Use action state, o método authenticate que a gente criou e esse use seus parâmetros para pegar os parâmetros da URL. E eu vou copiar tudo isso aqui também. E a gente vai usar os métodos. Então eu estou pegando seus parâmetros para pegar o parâmetro de URL usando essa callback aqui. Aqui eu acho que é só para redirecionar para o dashboard, né? E aí eu vou pegar esse form action que vem do use state e usar aqui, né? Form action. Vamos ver se ele manda fazer alguma outra coisa. Aqui lá no botão ele mandou botar um put hidden. Aqui eu acho que é a URL que deve ser redirecionada após, né, enviar o formulário. E ele só botou isso aqui, are disable spending. Acho que enquanto ele estiver fazendo a requisição, né? Vai ficar pendente. E ele vai jogar esse erro aqui se der erro. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui ele botou esses caras aqui, né? Eu vou deixar igual. Beleza. Ok. Tranquilo, aqui é o erro. Se der um erro, ele vai mandar a mensagem de erro aqui. E aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionar a funcionalidade de logout lá no sidebar nav. Então, eu vou importar aqui esse cara aqui. E aí eu tenho no dashboard, sidebar nav. Vou importar. E lá no form eu vou jogar a action de sign out. Ok? Cadê o form? Ok. Beleza. Agora sim, ele vai logar, né? E
provavelmente nosso login já está funcionando. Então vamos testar. Eu vou ter que rodar novamente a aplicação, ela está parada, né? npm run dev. Vou copiar. Beleza. Tô aqui, ó. Se eu clicar em login agora, ele vai para a rota de login e eu posso logar com esse usuário e senha. Então vamos testar esse usuário aqui com essa senha. Clicou, tá barrado aqui. Vamos ver se ele vai me mandar. Ver se aconteceu alguma coisa. Pronto, me mandou para a rota dashboard. Ok? Então a gente já tem o nosso login. Vamos dar um sign out. Ele voltou. Agora eu não estou logado e vou tentar acessar a barra dashboard. Ó, isso aqui é algo que não deveria acontecer, né? Por quê? Porque eu tenho lá um cara que barra a minha rota, um proxy. Só que foi o que aconteceu. Eu tentei fazer isso aqui antes e ele estava dando esse problema. Como é que eu resolvi? Por quê? Só para vocês entenderem, né? Se eu tenho agora um sistema de login e eu tentar acessar a rota, ela não é para me deixar acessar, só é para me deixar acessar se eu clicar em login e botar minha senha e meu password aqui corretamente, né? Só que no caso aqui, da forma como eles ensinaram aqui, não funciona. Eu fui dar uma olhadinha, né? Uma forma de resolver isso é, em vez de eu usar o proxy, aqui, ó, eu até anotei, a gente vai usar um Meteor. Eu não sei porque, eu não cheguei a ver por que que ele recomenda o proxy, mas a única coisa que eu fiz é, o arquivo que se chamava proxy, agora ele vai chamar Meteor. Então, o Next ele já vai reconhecer que toda vez que tu tentar acessar uma rota, ele vai fazer esse matcher aqui, beleza? Simplesmente isso. Então, vamos testar aqui para ver se está funcionando agora. Então, vou aqui no Dashboard, clico Dashboard. E ele me redireciona aqui para o login, ó. Tá vendo? Se eu tentar acessar agora a rota, eu estou na home e botar aqui, acessar diretamente Dashboard, ele não vai me deixar. Só vai me deixar se eu logar, ok? E aí, beleza, vamos tentar logar. Eu vou botar aqui esse cara e vou botar uma senha que não é aquela, uma senha qualquer. E ele tem que dar um erro, né? Ó, invalid credentials. Tá certo? E aí, se eu tentar acessar o dashboard agora, não é para acessar, é para mandar para cá. Beleza, a partir do momento que eu boto a minha senha correta e meu e-mail correto, ele vai me logar aqui, ó. E aí eu vou poder ter acesso ao invoices, ao customer, beleza? E aí, vamos clicar agora em logout, para ver se ele vai me deslogar. Então agora ele me deslogou. Se eu tentar acessar aquela rota dashboard customer, ele vai me levar para a rota de login. Então, agora sim ele está funcionando perfeitamente. Ele deu um errinho aqui. Credencial inválida. Ó. Tentei acessar e deu credencial inválida. Então ele está barrando as rotas. Dashboard, eu não consigo acessar, não consigo o invoices, tudo ele vai me redirecionar aqui para esse cara. E basicamente aí funciona. Então o que foi que eu fiz aqui? Em vez de eu. Aqui ele recomenda o arquivo de proxy, né? Criar um arquivo proxy.ts na raiz. E aí você cria e adiciona um matcher aqui e ele fala que funcionaria. No meu caso não funcionou. O que foi que eu fiz? Eu renomeei esse arquivo de proxy para Meteor. Então o Meteor, toda vez que ele bater na rota, ele vai vir aqui dar um match e ver se tu pode ou não acessar aquela rota. Então, seguindo aqui o tutorial deles, né? A única coisa que eu mudei foi isso, porque não estava funcionando.
Depois eu vou até dar uma olhada aqui nessa documentação, ver se foi algo que eu fiz errado ou se realmente esse cara não funciona mais. Mas basicamente, dessa forma aqui usando o Meteor também vai funcionar corretamente, beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenha sido bem explicado. Qualquer dúvida você pode colocar lá no comentário, né? Então, lembre-se sempre de curtir aí, comentar, compartilhar esse vídeo, que ajuda a gente a crescer no canal. Valeu, pessoal!